Estamos online e vamos começar então a nossa aula de hoje. Todas as quartas, às 19h30, a gente inicia aí um pouquinho com atraso. E hoje nós vamos falar sobre o trono de Deus, o livro selado e o cordeiro. E nós vamos tentar abranger esses dois capítulos, capítulo 4 a 5 de Apocalipse, capítulos que fazem parte da mesma visão, juntamente com o capítulo 6. Antes de nós irmos para o texto, eu quero trazer aqui uma introdução, para a gente pensar um pouquinho sobre esse capítulo. Em todas as cenas do livro de Apocalipse, nós precisamos analisar a visão, primeiramente, numa perspectiva macro, isto é, olhar toda a visão, entender a visão num olhar mais de longe, para depois vermos os detalhes, essa perspectiva micro. Eu gosto de usar aqui a ideia de uma câmera. Então você pega uma câmera, primeiro você tira uma foto sem zoom nenhum, e depois você vai dar um zoom para ver a cena em seus detalhes. Então é isso que nós vamos fazer aqui hoje. Inclusive o próprio capítulo 5 faz isso, porque o capítulo 4 nós estamos tendo a visão do trono, e aí no capítulo 5, como se fosse uma câmera dando zoom, é dado zoom na mão de Deus, daquele que está sentado no trono, a sua mão direita tem um livro. Então é dado um zoom para ver este livro e a partir daí o foco é o livro e aquele que pode abrir este livro. Então é bem interessante isso. Então algumas coisas importantes. Qual é a cena? A cena desse capítulo 4, primeiramente, é a visão do trono de Deus. Tanto capítulo 4, 5 e 6 está dentro dessa visão do trono de Deus. Então, a primeira coisa que nós temos nesses capítulos é o trono de Deus. Então, há uma ênfase grande e uma carga descritiva muito grande desse trono do nosso Senhor. Qual é o destaque principal? Então, o trono de Deus, no capítulo 4, o livro e o cordeiro, no capítulo 5, e os selos, no capítulo 6, a abertura dos 7 selos. E os selos, os quais o livro está selado. O trono de Deus, o capítulo 4, traz essa ênfase, então, para a ascensão de Jesus no capítulo 5. É bem legal isso. Qual que é a linguagem utilizada? Não apenas dessa passagem, capítulo 4 e capítulo 5, mas de todo o livro de Apocalipse. A linguagem utilizada é uma linguagem figurada, simbólica e apocalíptica. Nós falamos sobre isso nas introduções, nas questões introdutórias. Nós tivemos 2 aulas onde eu expliquei esses detalhes, e nós não podemos entender essa visão do trono como literal. João está tendo uma visão espiritual, ele se achou em espírito. E uma coisa interessante é que ele vai utilizando alguns elementos que ele tem conhecimento, que ele sabe o que é, e ele vai utilizar sempre a semelhança de. O que ele está vendo ali não é exatamente aquilo que ele está descrevendo. Ele vai utilizar coisas que ele tem conhecimento para descrever, mas é tão magnífico que ele não consegue. Então ele vai dizer a semelhança de. Então no trono há pedras à semelhança de jaspe, da jaspe branca, e por aí vai. Então é uma linguagem figurada, simbólica e também apocalíptica, que valoriza esse elemento escatológico. A escatologia, normalmente, é uma área da teologia, normalmente que as pessoas acreditam que fala apenas sobre o futuro, sobre a segunda vinda de Jesus. Mas não, a primeira vinda de Jesus também é uma vinda escatológica. Então, nós, cristãos reformados, cremos que a escatologia fala sobre a primeira vinda de Jesus, o seu sacrifício, a sua ascensão, e por isso uma literatura apocalíptica escatológica, nós vamos ver hoje também. Qual é a abrangência da passagem? A glória eterna de Deus e a ascensão de Jesus. Esse é o tema que nós demos, né? O trono de Deus e a ascensão de Jesus. Então aqui nós temos
uma passagem que fala sobre algo que já havia passado na época de João e na nossa época também. É uma passagem que vai descrever o momento em que Jesus foi entronizado após a sua ressurreição, momento qual está registrado lá no livro de Atos, capítulo 1, quando Jesus é assunto aos céus, e o capítulo 2, quando Pedro narra, descreve essa ascensão, dizendo que, tendo Jesus sido entronizado à destra do Pai, enviou o Espírito Santo de Deus. Eu vou dar essa ênfase quando nós chegarmos numa parte do texto que fala sobre o Espírito Santo, e nós vamos ler esse texto de Atos, capítulo 2, versículo 30 e seguintes. Então, essa é a abrangência da passagem. É uma passagem que fala sobre o passado, mas dando enfoque àquilo que viria depois, a consequência desse entronizar, que é o que os cristãos viviam naquela época e que nós vivemos na nossa época. Ok. Não podemos perder de vista o contexto histórico dos leitores originais, né, o que na época representava os tronos. Né? Então, João está trazendo a visão de um trono. Ele havia terminado anteriormente sendo dito que ao vencedor, isso para a igreja de Laodiceia, o nosso Deus, o nosso Pai, daria para que assentasse ao trono, né? Dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, Jesus Cristo falando. Assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Então, olha só, Jesus venceu e Jesus foi entronizado. É exatamente sobre isso que diz o capítulo 4 e 5. Vai nos mostrar esse entronizar de Jesus. Então, ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Então, o que representava o trono? As pessoas da Ásia Menor temiam o trono terrestre, isto é, o trono de Roma, que nas cartas das igrejas foi chamado de trono de Satanás. Então, nas cidades onde havia o culto ao imperador, João menciona, Jesus Cristo menciona que ali havia o trono de Satanás. Então, uma referência ao trono de Roma, o trono do imperador. E eles sabiam que precisavam serem leais ao trono romano para continuarem usufruindo da comodidade de serem cidadãos romanos. Se eles não fossem leais ao trono romano, se eles não chamassem César de Deus e Senhor, Kyrios, e para um cristão só Jesus é Kyrios, só Jesus é Senhor, então se eles não chamassem César de Deus ou de Senhor, eles seriam perseguidos, eles passariam fome, como nós falamos na semana passada. Como aconteceu com Antipas, a testemunha fiel, que morreu por causa do seu testemunho fiel. Por isso, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Então, o Apocalipse é um livro que nos incentiva a morrer. Então, essa visão do que representava os tronos na época é muito importante, porque João vai mostrar, e esse é o propósito de João ao trazer o trono de Deus aqui, vai mostrar que existe um trono muito maior, que é o trono do Deus Criador. Essa ênfase, o trono do Deus Criador, é muito importante para nós, porque essa é a ênfase do texto. O que essa visão do trono vai nos mostrar, é a conclusão final do capítulo 4, é que Deus reina, ele é o Deus Criador e toda a criação é o seu trono. Então, toda a criação é o seu trono. Essa é a ideia. Então, João vai nos mostrar que existe um trono muito maior. Por fim, precisamos notar que há no texto, que nós vamos ler daqui a pouco, uma carga descritiva do Antigo Testamento, especialmente de Isaías 6. Lá em Isaías nós temos uma visão do trono de Deus. Ezequiel capítulo 1 e capítulo 10. Também em Ezequiel existe uma visão do trono de Deus. Especialmente Ezequiel está muito presente no texto de hoje. Há muitas referências cruzadas a Ezequiel. E Êxodo 19, que é a revelação de Deus ao povo de Israel no Sinai, onde há alguns elementos extraordinários de fogo, de trovão e tudo mais, algo que também está presente nessa visão do trono.
é importante nós entendermos que existe essa relação, essa correlação. Na introdução, nas introduções, eu falei que para interpretarmos corretamente o Apocalipse, nós temos que entender essas referências que o Apocalipse faz ao Antigo Testamento. Então, o Apocalipse ele dialoga com o Antigo e Novo Testamento, ele faz uma interpretação teológica de toda a Escritura Sagrada. Então, aqui nós temos essas 4 passagens, e não somente essas, como também Daniel. Daniel fala sobre um trono, a glória de Deus, e também há referências diretas aqui. Claro que a visão do trono de Isaías 6, de Ezequiel 1, de Ezequiel 10, de Êxodo 19 e Daniel 7, são visões diferentes. Aqui nós temos uma visão bem particular, com o intuito de mostrar que o trono de Deus é toda a sua criação. Existe uma outra referência que mostra isso, que o trono de Deus é a criação, que é uma referência de um salmo, onde é dito que no céu está o trono de Deus e toda a terra ele faz ouvir a sua glória e o seu poder e o seu domínio. Então, o trono de Deus é toda a sua criação. Então, essa é a ideia. O reino de Deus é toda a terra, é toda a sua criação, céus e terra. Bom, dito essas coisas introdutórias, vamos para o texto. Vamos começar aqui lendo os versículos de 1 a 7. Diz assim: depois dessas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha assentado é semelhante, e antes nós vimos, né? Achei-me em espírito, achei-me em espírito, então ele está tendo uma visão espiritual, e ele está descrevendo com elementos de semelhança, ele não está dizendo que é essa pedra, é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio. E ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda, e ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Há diante do trono como que mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono, e à volta do trono, 4 seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem o rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. Bom, nós vamos, primeiramente, destacar aqui nesse texto alguns detalhes que nós encontramos significado ao longo dessa interpretação contextual e também por meio da literatura apocalíptica. O meu intuito aqui não é trazer significado para cada detalhe do texto. Aquilo que a gente não consegue identificar o significado, mediante análise do Antigo Testamento, sem alegorizar o Antigo Testamento, sem comprometer a interpretação do Antigo Testamento no Novo, então nós vamos identificar. Agora, aquilo que nós não conseguimos identificar dessa forma, nós não vamos identificar, né? Vai ficar aqui apenas como um detalhe da cena. Para nós não cairmos no erro, muitas pessoas que interpretam o Apocalipse, de ficar nas minúcias e perder o foco. Então, nós estamos olhando primeiro o macro, para entender que essa é uma visão do trono da nação, e agora os detalhes dessa visão, aquilo que favorece o entendimento da cena, e não aquilo que vai desentoar com o entendimento correto da cena. Tá bom? Só um adendo, um parêntese aqui.
Então, primeiramente, o que nós temos aqui é a porta aberta no céu. A porta para o céu é uma expressão figurada que transmite a João o limite de sua observação celestial. Nem tudo é visível para ele. Isso aqui também faz com que eu possa aplicar o que eu acabei de falar para vocês. Nem tudo é visível para João nessa cena. Deus está revelando apenas um detalhe, o que ele quer revelar a João. Então, João não está vendo o céu em toda a sua completude, e essa é uma visão extremamente simbólica também. Então, essa é a ideia. E a porta aqui, existe duas referências à porta. Primeiro, a referência feita na igreja de Filadélfia, uma referência anterior. Vocês se lembram, é dito à igreja de Filadélfia, por causa da fidelidade dela, que havia uma porta aberta ali. E nós conversamos que essa porta aberta é uma referência à anunciação do evangelho, que aquela igreja estava sendo fiel no seu testemunho. Então, essa porta aberta continuaria aberta ali em Filadélfia para que as pessoas alcançassem o testemunho de Cristo e recebessem, então, a salvação por meio da fé no evangelho, através da instrumentalidade daquela igreja. Mas também existe uma referência no Antigo Testamento, em Gênesis, que é bem interessante, que está lá em Gênesis 28, 17, que é naquele momento em que Jacó tem a visão da porta do céu, da escadaria, aquela visão que faz com que Jacó firme a aliança com o Senhor e passe a viver de uma maneira diferente. Ele vai fazer então uma coluna de Betel, para adorar a Deus. No final dessa visão, Jacó diz assim: e temendo disse, quão temível é este lugar, é a casa de Deus, a porta dos céus. Olha só, a porta dos céus. Então, João viu uma porta aberta. Nessa imagem aqui que eu trouxe, tem essa porta. No final, vou trazer para vocês verem essa imagem sem o sombreamento. E aí vocês vão ver direitinho nessa imagem aqui, está ilustrado essa porta aberta. E João, então, está vendo essa cena. Então, ele passa a descrever essa cena. O trono, então, é descrito como um objeto singular, que ocupa um lugar específico nessa cena, no espaço dessa cena, e nele há alguém sentado em glória, majestade e poder. Ele diz, eis armado o céu um trono, e no trono alguém sentado. E aí ele vai começar a descrever este que está sentado nesse trono. Daniel 7:9 tem essa visão também do trono glorioso de Deus. E este que está sentado no trono, segundo João, é semelhante no aspecto à pedra de jaspe, uma pedra branca e cristalina. É interessante isso daqui, porque se você for pesquisar na internet pedra de jaspe, não necessariamente você vai encontrar uma pedra de jaspe branca, mas essa pedra aqui é branca e cristalina. João está descrevendo a semelhança. É uma pedra que brilhava muito, e essa pedra branca e cristalina de jaspe vai aparecer na Nova Jerusalém, trazendo a ênfase, claro, que na Nova Jerusalém está o trono de Deus. A mesma glória do trono de Deus é a glória da cidade celestial, da cidade na qual o povo de Deus, a cidade representa o povo, a noiva do Senhor, o povo de Deus viverá para sempre com o Senhor. Então, a glória de Deus é comunicada aqui. Então, há uma pedra branca e cristalina, a outra pedra, semelhança de sardônio, e um arco-íris esverdeado, né? A semelhança da esmeralda. E Ezequiel vai trazer algumas semelhanças aqui nessa descrição do trono de Deus. É legal ver essas descrições, a gente não vai abrir aqui por causa do tempo, que eu quero abranger o capítulo 4 e 5, mas depois você pode ir lá em Ezequiel, capítulo 1, Ezequiel, capítulo 10, Daniel 7 e Isaías 6, e ver as descrições do trono de Deus. São descrições diferentes, porque tem um propósito diferente, são proféticas, simbólicas e proféticas. Então, é diferente mesmo. Dá para entender que não é literal, mas tem todo um simbolismo. Então, o que as pedras demonstram? As pedras demonstram a glória de Deus. São descritas também na Nova Jerusalém. E o arco-íris aqui é o símbolo da promessa de Deus que não destruirá a terra por meio do dilúvio.
conforme Gênesis capítulo 9, versículo 15. E expressa assim a lealdade de Deus em cumprir eternamente o pacto com seu povo. Por ele expressa a sua graça e misericórdia. Então, nesse trono nós vemos a expressão da graça, da misericórdia, da aliança, porque o arco-íris é um símbolo da aliança feita com Noé. Então, olha que coisa maravilhosa. É muito simbólico isso e representativo. Agora, entenda, como nós sabemos disso? Porque há essa expressão do arco de Deus em Gênesis 9:15. Aqui eu não estou buscando significado em cada detalhe. Por exemplo, o fato da pedra de jaspe ser branca e cristalina, eu posso entender que o significado disso é a santidade gloriosa de Deus. E, logicamente, a santidade da Nova Jerusalém. Porque o branco simboliza isso. E aqui em Apocalipse nós vamos ver as vestiduras brancas, como já foi oferecido à igreja de Laodiceia, vestiduras brancas em lugar, em detrimento do pano preto que eles fabricavam. Então, significa isso. Agora, o sardônio ser vermelho e o arco-íris ser esmeralda, o vermelho é o sangue, o esmeralda é a esperança, porque verde significa esperança, vegetação, etc. e tal, aí eu já estou forçando. Por quê? Porque não há referência bíblica sobre isso, apesar de que o vermelho, sim, aponta para o cor do sangue é vermelho, mas aí eu estou fazendo uma alegoria, né? Não é que aponta, é uma alegoria. E esse não é o propósito. O que as pedras significam? Significam a glória de Deus. Essa é a ideia. O que João está querendo nos mostrar aqui é que o trono é glorioso. E o que o arco-íris simboliza? Simboliza a aliança de Deus, que é um Deus glorioso, mas é o nosso Deus. É quase o início do Pai Nosso, né? Pai Nosso, aliança, né? É um Pai que é nosso, mas que estás nos céus. É glorioso, é majestoso, reina. Então, essa é a ideia aqui. Deixa eu só fazer um comentário, um parêntese aqui. Toda vez que vocês verem alguma coisa em itálica que não seja texto bíblico, é porque é uma citação direta. Aqui eu não coloquei entre aspas, mas no início eu mostrei para vocês todos os livros que eu estou usando. Então, essa citação aqui sobre o arco-íris e tudo é uma citação do comentarista Kistemaker, direta, tá bom? E lá no início eu mostro todos os materiais que eu estou usando. Lá na introdução do curso eu mostrei a bibliografia para vocês. Então, só para vocês saberem que eu estou usando alguns materiais, para não cair aí na acusação de plágio. Não, eu estou usando materiais, eu só não coloquei citação aqui nesse slide, mas já está citado lá no início do nosso curso, no qual fiz a introdução mostrando a bibliografia. Então, o trono de Deus é toda a criação, e agora isso vai ficar claro. Vamos caminhar. Primeiramente, ao redor do trono há 24 tronos e 24 anciãos assentados neste trono. Quem são esses anciãos aqui? O que significa isso? O que simboliza? Vocês se lembram que eu falei dos números? Os números sempre significam algo no Apocalipse. A literatura apocalíptica ela é muito numerológica. Entendam, os números significam algo no Apocalipse. Fora do Apocalipse só são números. Mas no Apocalipse 12 simboliza o povo de Deus. Então, quando aparece 24 anciãos assentados ao redor do trono, nós temos aqui uma ênfase de 12, que simboliza o fundamento do povo de Israel, que é o povo de Deus do Antigo Testamento, Israel de Deus, Igreja do Senhor, né? E 12 por causa das 12 tribos. Claro que o número é simbólico, porque nós sabemos que não eram apenas 12 tribos. A tribo de José se dividiu em duas. Então eram 13, 14 tribos, mas eram 12. 12 é um número redondo e simbólico que simboliza o povo. A mesma coisa os 12 que simbolizam o fundamento da igreja, que eram os 12 apóstolos. Mas calma aí, eram 12 apenas? Né? Um traiu, que foi Judas, então caiu. Aí depois foi escolhido Matias, mas aí você tem Paulo, você tem Barnabé, que são chamados de apóstolos, também no Novo Testamento. Então são 13, 14, às vezes 15 apóstolos, mas o número 12 é interessante, né? No domingo agora nós lemos um texto que os 12 estavam numa casa
e o texto menciona os discípulos como os 12, mas nós sabemos que Judas traiu Jesus, então Judas não estava ali naquela casa. E sabemos também que Tomé não estava naquela casa. Então não eram os 12, mas o grupo é chamado de os 12. Então o termo 12, tanto no Novo Testamento, passou a simbolizar os apóstolos, e aqui no livro de Apocalipse simboliza o povo de Deus e os seus múltiplos. Então 24, 144 mil, 12 mil simboliza o povo de Deus, ok? Então, quem são esses anciãos? Alguns afirmam que estes são anjos que representam o povo de Deus, seres espirituais e não de fato homens. Eu caminho por essa posição. Eu creio que são anjos, seres espirituais, João se viu em espírito, e estão representando aqui, então, o povo de Deus, do Antigo e do Novo Testamento. Que aqui não são os cabeças das tribos, homens, e não são os 12 apóstolos, literalmente. Como eu disse, não eram apenas 12 apóstolos. Por exemplo, João está vendo essa cena. Então, João não estava aqui. Então, como que são literalmente os 12 apóstolos se João não estava aqui entre esses anciãos? Então, são seres espirituais, angelicais, são anjos que representam o povo de Deus. É legal porque existe essa noção da representação ou representatividade. Nós, presbiterianos, gostamos muito dessa noção de representação e representatividade. O nosso governo é representativo. A igreja elege presbíteros que são anciãos, provavelmente o termo aqui para anciãos é presbíteros. Então a igreja elege anciãos para representá-la no seu governo. E da mesma forma, Adão era a cabeça representativa do seu povo, por isso, por causa do pecado de Adão, a morte entrou no mundo. E Jesus é o cabeça representativo daqueles que creem nele. Por isso que todos aqueles que creem em Cristo são salvos, por causa da sua representação federativa. Então, essa noção de representação federativa e tudo mais é muito legal e é muito bíblico. Então, são anjos que representam o povo de Deus. O mais importante nesse trecho, e aí que é o ponto fundamental, é que o número 12 representa o povo de Deus. Então, o que isso aponta? Que o povo de Deus está diante do trono do Senhor. Quando é dito que a igreja reina com Cristo, ela reina, e ela está sendo representada por esses seres angelicais. Nós reinamos com nosso Senhor Jesus Cristo. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, isso aponta para o Sinai. Êxodo 19, nós temos a revelação de Deus, Deus falando para o povo, e essa revelação com relâmpagos, vozes, trovões, o Monte Sinai em chamas, de tal forma que o povo ficou atemorizado. Disse: Moisés, você fala com Deus, a gente não quer falar com Deus. Então, mostrando que aqui é o trono do mesmo Deus. O fato que estamos falando sobre o mesmo Deus. É o mesmo Deus de Êxodo 19, que é o Deus que aparece aqui nesse trono glorioso. E diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são 7 Espíritos de Deus. Mais uma vez, uma menção do Espírito em relação à igreja. Lá em Apocalipse 1, versículo 4, há essa menção dos 7 Espíritos de Deus, os 7 Espíritos de Deus. E eu fiz um comentário bem breve quando nós lemos esse texto, eu vou ler esse texto. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que era e há de vir, Jesus, e da parte dos 7 Espíritos, que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito. Aqui, essa menção dos 7 Espíritos de Deus é uma referência ao Espírito Santo. Como eu disse a vocês, o número não é literal. A gente não pode entender que os números de Apocalipse são literais. Então, 7 significa o quê? Perfeito, perfeição. Então, é o número perfeito. É o número mais importante do livro de Apocalipse. 7 igrejas, 7 divisões. Então, 7 sempre aponta para o perfeito. Então, 7 Espíritos de Deus é o Espírito perfeito de Deus, que é o Espírito Santo. Então, é uma referência ao Espírito Santo. Isso vai ficar mais evidente no capítulo 5, quando nós vamos ver que Jesus envia os 7 Espíritos por toda a terra, que é uma menção do derramar do Espírito Santo sobre o seu povo para pregar o Evangelho a toda a terra. Então, não é que Deus tem 7 Espíritos,
nós não somos heptaunitários, né? Nós cremos na Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então não cremos numa epidade, né? Sei lá como que pronuncia, né? Então não são 7 espíritos, né? Na verdade é um espírito, e o termo 7 é uma caracterização, é o Espírito perfeito de Deus, isto é, o Espírito Santo. Então o Espírito Santo está no trono, Deus Pai está no trono, e agora nós vamos ver que Jesus também está nesse trono. Mas antes tem alguns detalhezinhos aqui. Então, na sequência, nós temos um mar de vidro. Então, depois dos espíritos serem mencionados, no versículo 5, do trono saem os relâmpagos e os 7 espíritos de Deus. Versículo 6, há diante do trono um como que mar de vidro semelhante ao cristal. E também no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes cheios de olhos por detrás e por diante e por detrás. Então, o que é esse mar de vidro? Esse mar de vidro aparece também na visão de Ezequiel. Inclusive, essa foto aqui que eu trago é uma foto que tem referência na visão de Ezequiel. Então, não é uma foto de referência à visão de Apocalipse 4. Mas eu trouxe essa foto só para mostrar aí um mar cristalizado, né? Então, essas bolas aqui douradas de ouro que fica girando no trono, isso aqui está lá na visão de Ezequiel, não aqui na visão de Apocalipse. Mas o trono cristalizado, o que simboliza isso? O trono cristalizado, não, o mar cristalizado. O que significa isso? A subjugação dos poderes hostis. O mar, ele sempre aponta para o local do poderio do inimigo. Então, no Apocalipse, a narrativa do trono começa com o mar submetido, subjugado, cristalizado, ou seja, o inimigo, o seu lugar de poderio foi subjugado, e termina sem mar. O mar já não existe. Apocalipse 21, 1. Claro que isso é simbólico, não é literal que o mar não vai existir, mas que o inimigo está sendo subjugado completamente. Então, o mar aponta para o inimigo. O dragão, que é descrito em Apocalipse 12, é uma criatura marítima. O dragão, na mitologia hebraica, é uma criatura marítima. E aí nós temos Apocalipse 12, o dragão parando em frente ao mar e chamando a besta que surge do mar. Então é do mar que surge a besta. Lembrando também que para o judeu, o abismo, que é o inferno, que é o local onde os anjos estão presos, estão sendo atormentados, é no mar, é o abismo, né? O abismo que está no fundo do mar. Então o mar é esse lugar do poderio do inimigo, que é subjugado, por isso está cristalizado. Então o trono está mostrando, olha, o inimigo não tem poder. O inimigo, que é a criatura marítima, ele está subjugado. Então, nas escrituras nós temos várias referências ao mar, como por exemplo a referência ao Mar Vermelho, no qual Deus abre o Mar Vermelho com todo o seu poder e glória, a referência a um mar de fundição que havia dentro do templo para o sacerdote lavar as mãos, Êxodo 38. Agora, essas duas últimas referências são significativas para nós. A referência de Jesus acalmando o mar. Por quê? Porque se Jesus tem poder para acalmar o mar, de fato ele é Deus. Porque o mar é esse lugar do poderio do inimigo. Era algo que era para o judeu, principalmente o judeu que vivia ali ao longo do mar da Galileia e tinha a sua cultura ribeirinha, eram pescadores. Então a fúria do mar, somente Deus poderia aplacar. Porque o mar é furioso e o homem não tem poder sobre o mar. Mas Jesus acalma o mar. Por isso que os discípulos ficam atemorizados. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Da mesma forma, a referência de Jesus andando sobre o mar. E é uma referência interessante porque essa cena acontece logo depois da multidão querer aclamar Jesus como rei. Então a multidão queria aclamar Jesus como rei, um rei político ali, uma rebeldia contra Roma, mas o reino de Deus não chegou dessa forma, chegou de uma maneira espiritual, os judeus não entendiam isso, então Jesus sai de cena, ele vai então para um lugar isolado para orar. E os discípulos, depois que Jesus saiu para orar,
eles acabam se afastando da margem do mar e estão um pouco distante. E aí Jesus vem na vigília da noite, ao encontro dos discípulos, e ele vem andando sobre o mar, mostrando todo o seu poder, a sua glória. O mar está debaixo dos seus pés. Ele é rei. Ele não precisava ser aclamado rei. Ele já reina. Todo o poder do mar, todo o poder do inimigo já está debaixo dos seus pés. Ele é o Senhor sobre todas as coisas. Então é bem interessante isso. Então a noção do mar aqui é bem legal, esse mar submetido. No trono também há 4 seres viventes. E esses 4 seres viventes, eles... o número 4 traz a referência da criação. O número 4 representa sempre criação, os 4 cantos da terra. Então, os 4 seres viventes vai nos mostrar essa conclusão que nós estamos querendo chegar, que a criação é o trono de Deus. Então, os 4 seres viventes, semelhante ao leão, ao novilho, ao homem e à águia. Então, 4 seres viventes que também são mencionados lá por Ezequiel. E por que a menção desses seres viventes? Esses seres viventes também são anjos, seres espirituais, que representam a criação, as criaturas de Deus. João vê 4 criaturas aleatórias. Então, não tente buscar significado para o leão representa a fera, o boi representa... Não caia nessa. São criaturas aleatórias que representam toda a criação. Então, é uma questão de representatividade. Diante do trono de Deus está toda a criação. Então, João vê 4 criaturas aleatórias para representar a criação. O número 4 sempre é aplicado à criação. O que é importante destacar aqui é que os 24 anciãos demonstram que o povo de Deus está diante do trono, graças à redenção, e da mesma forma os 4 seres viventes apontam para a redenção de toda a criação, que geme aguardando a redenção. Lá em Romanos 8, Paulo fala isso, que toda a criação geme na expectativa da revelação dos filhos de Deus, esperando a redenção, porque a criação foi submetida involuntariamente à maldição. Então, Deus amaldiçoou toda a terra por causa de Adão. Maldita é a terra por sua causa. Mas toda a criação será restaurada em Cristo Jesus. Claro, isso no dia do juízo final. E toda a criação está diante do trono de Deus. Na verdade, o ponto aqui é que o trono de Deus é toda a criação. E essa visão, então, enfatiza a redenção do seu povo e de todas as coisas criadas. Então, o trono de Deus é toda a sua criação. Onde eu vejo isso? Olha só, os versículos 8 a 11. Deixa eu colocar todos aqui. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro, não têm descanso. Então, o louvor a Deus é eterno, é todo tempo, nem de dia nem de noite, proclamando. Então, o louvor de Deus é eterno. Isso é maravilhoso. Santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era e que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor, Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Assim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Olha que legal, né? Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a honra e o poder. Por quê? Porque tudo você criou, tudo o Senhor criou. Então, se o cântico traz a ênfase da criação, então é esse o significado da visão. Aqui termina o capítulo 4. Então, o que esse capítulo 4 quer nos mostrar? Que o trono de Deus é toda a sua criação. Isso está em conformidade com o Salmo citado, que diz que o trono de Deus é toda a sua criação, os céus e a terra. Então, toda a criação é o trono de Deus. Amém? Bom, vamos lá para o capítulo 5, né? Eu já estou aí 8h20 aqui no meu horário, mas
Vamos continuar um pouquinho mais. O livro selado e o cordeiro. Apocalipse 5 agora. Vamos começar com a leitura. Até o versículo 7. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono. Observe aqui, né, que agora é dado um zoom. Antes nós estávamos vendo todo o trono, aquele que estava no trono, glorioso e poderoso, o Criador dos céus e da terra. E agora, então, vamos dar um zoom. Na mão direita dele tem um livro. Um livro escrito por dentro e por fora, todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, João estava chorando nessa visão, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro, então é digno, e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé, um cordeiro, que era leão, mas agora é cordeiro, que, como tendo sido morto, ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Olha a menção dos 7 Espíritos de novo. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Bom, até aqui tem mais coisa, por isso a entonação, mas até o versículo 7 por enquanto. Então nós temos a visão do livro selado e do cordeiro. Aqui há uma cena micro, na mão direita de Deus, que contém o livro. O livro é o objeto central desses capítulos, porque o capítulo 4 foi constituído para mostrar a importância desse livro. É um livro que está na mão do Deus Todo-Poderoso que reina. O capítulo 5 descreve este livro, é um livro selado, que está escrito por dentro e por fora, e também descreve aquele que vai abrir o livro, e o capítulo 6, o 6º capítulo, abre. Nós vamos ver na semana que vem a abertura dos 7 selos. Bom, questionamentos. O que há neste livro? É um conhecimento que não pode ser conhecido? Uma história que não pode ser conhecida? O que há neste livro? Vamos ver. O livro é descrito como escrito por dentro e por fora, todo selado com 7 selos. Um livro que se encontra numa posição de total inacessibilidade, tanto pelo local que ele se encontra, também porque ele está lacrado. Então ele está na mão direita de Deus. Quem que é digno de catar o livro da mão de Deus? E segundo, porque ele está selado, são 7 selos. Observe que este livro está na mão de Deus, do Deus Todo-Poderoso, pressupondo que foi escrito por ele. Então é um livro que Deus escreveu e é um livro que está na mão direita. A mão direita sempre pressupõe aí a força, o poder, a execução de algo. Sendo assim, o livro contém a história de Deus para o mundo, e especialmente a história salvífica. São os decretos salvíficos de Deus, os decretos de salvação do Senhor. Talvez aqui há uma referência ao outro livro que vai aparecer no capítulo 11. Então, é um livro o qual tem os decretos salvíficos de Deus, os decretos de salvação do seu povo. E essa ênfase é muito clara aqui no capítulo 5, porque aquele que é digno de abrir o livro foi aquele que comprou o povo para Deus. Nós vamos ver isso no texto. Então, isto é, há no livro os seus decretos, as coisas que precisam acontecer. Agora, quem que pode abrir o livro? O livro são as determinações de Deus, mas que não estão sendo executadas porque é necessário alguém digno para abri-lo. Aqui ficou em cima da minha imagem, mas eu estou lendo. Então, esse texto diz, esse ponto está dizendo que é necessário alguém digno para abrir o livro. Foi a pergunta feita pelo anjo forte. O anjo perguntou, né? Quem que é digno de abrir o livro? Quem que tem essa dignidade, né? Quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? E aí o texto diz que nem na terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E João chorava por isso. Olha que interessante, que a dignidade de abrir o livro
não estava no fato da criatura ser santa, porque não foi encontrado nos céus ninguém digno, ou seja, os anjos que estavam nos céus, anjos santos, anjos que não tinham pecado nenhum, eles não poderiam abrir o livro, porque a dignidade de abrir o livro não era uma questão de santidade apenas, de não ter pecado, mas tinha que cumprir uma missão, fazer alguma coisa, cumprir uma jornada. Deus estabeleceu uma condição, há um critério para o livro ser aberto. Alguém digno deve abri-lo, e o próprio Pai não abrirá. Então João olhou e viu que nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra havia alguém capaz de abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E por isso caiu em prantos, mas foi consolado por um dos anciãos. E aí o ancião disse o seguinte: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, olha, ênfase de Jesus, leão da tribo de Judá e raiz de Davi, e uma ênfase que aponta para reino, para reinado. Então, olha, o leão da tribo de Judá, ou seja, aquele que é rei, aquele que é merecedor do trono, aquele que é filho de Davi, raiz de Davi, isto é da genealogia de Davi, que pode reinar, que é seu direito reinar. Então, o leão da tribo de Judá venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então, era necessário vencer. A dignidade de Jesus não é apenas o fato que ele não tem pecado, pois os seres celestiais também não tinham pecado algum. Mas a sua dignidade vem do fato que ele cumpriu a sua missão e venceu a morte. Então é a jornada do herói. Ele veio, se encarnou, viveu como homem, morreu, ressuscitou, se acendeu, então é digno. Pode abrir o livro que está na mão de Deus. Jesus é o herdeiro legítimo de Davi que venceu para abrir o livro. Aqui nós temos uma cena da ascensão. Ascensão é o termo teológico que nós damos para o momento que Jesus foi assunto aos céus, voltou para os céus, depois de ressuscitado, depois de passar uns dias com os discípulos, retornou para o céu e foi entronizado. Entronizado, para a glória de Deus. Uau, que texto fantástico. Então, nós temos aqui o entronizar do Cordeiro. Olha o que diz o versículo 6. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos, de pé um cordeiro, como tendo sido morto. Então ele já havia sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, mostrando seu poder, que são 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Então a descrição de Jesus, um cordeiro de pé, posição ascendida, está de pé, gloriosa, está no meio do trono, como tendo sido morto, desfigurado, sacrificado, seu sacrifício, que demanda a sua dignidade. O aspecto central é a morte de Jesus, o martírio. Foi por causa disso, do seu martírio, que ele recebeu o direito de ir para o céu e pegar o livro dos 7 selos. Então, olha que legal. Por isso que a igreja também deveria morrer à semelhança de Cristo e reinaria com o Senhor. Há muitos contrastes nessa cena. O cordeiro de pé, como morto, mas que tem os 7 chifres, onipotência. Chifre, em Apocalipse, sempre aponta para poder. Então, 7 chifres é a perfeição do poder, né? Então, onipotência, ele é todo poderoso. Os 7 olhos, onisciência. Ele conhece todas as coisas. O olho aponta para o conhecimento. E os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra, sua onipresença. Agora, claro, 7 Espíritos é mais uma vez uma menção ao Espírito Santo. E agora fica muito claro para nós que aqui está sendo falado do Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo é enviado por toda a terra, logo depois da sua ascensão. Quando o Cordeiro assumiu o seu lugar no trono, ele envia o Espírito Santo. Onde está isso? Em Atos, capítulo 2, versículo 30 a 32. Pedro diz assim: sendo, pois, profeta, falando a Davi, e olha, aqui a menção, né, da raiz de Davi, sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no trono, no seu trono. Então, olha, Davi, a raiz de Davi, um dos seus descendentes se assentaria no trono.
Prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem seu corpo experimentou a corrupção. E este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas, exaltado, pois, Jesus foi exaltado à destra de Deus, isto é, então ele foi entronizado, está à destra do Pai, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso que vedes e ouvis. Então, Jesus é filho de Davi, que o filho o qual Deus havia prometido a Davi que se assentaria no trono. Ele ressuscitou, foi exaltado, assentou-se no trono. Apocalipse capítulo 3, nós vimos isso, que Jesus se assentou no trono, e todos aqueles que forem fiéis e estiverem com ele, crerem nele, mantiverem um testemunho fiéis, também se assentaram no trono. Então Jesus se assentou no trono, e a primeira coisa que ele faz é enviar o Espírito Santo, os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Tendo recebido a promessa do Espírito, derramou isto que vedes e ouvis. A mesma coisa, então, é o que o primeiro selo se refere. Porque quando Cristo abre o primeiro selo, o que aparece? Um cavaleiro branco que sai vitorioso para vencer por toda a terra. Quem que é esse cavaleiro branco? O Espírito Santo. O Espírito Santo que é derramado. Iniciou-se a era do Espírito Santo, a era da pregação do Evangelho. O Espírito Santo é aquele que vai chamar o povo eleito, aqueles que foram comprados por meio da anunciação do Evangelho. Por isso, sai vitorioso para vencer. Então, a ênfase aqui é que, uma vez que Cristo se entronizou, é possível conversões, é possível a pregação do Evangelho a toda a terra. Na semana que vem, nós vamos ver a abertura do primeiro selo, e essa ênfase que é o Espírito Santo, que é derramado, que proporciona aí a possibilidade, então, da pregação mundial. Então, o fato dele ser o Messias legítimo, de ser o Deus-homem, cumprido a tarefa da redenção, morrido e ascendido, é o fato de ser digno de abrir o livro. Então, por que ele é digno de abrir o livro? Porque ele cumpriu a sua tarefa. O principal conteúdo do livro é a salvação daqueles por quem Cristo morreu, que provém de todas as tribos, povos e nações. Isso vai aparecer agora no cântico, no novo cântico, que é cantado, mostrando a dignidade do Cordeiro. Vamos ver esse cântico. Então, o versículo 7. Veio, pois, e tomou o livro. Ele pode tomar, né? Então, ele pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Olha que interessante, porque por 2 vezes em Apocalipse, João é exortado a não adorar anjos, a não adorar o anjo que estava falando com ele. E o anjo fala, adora a Deus, só a Deus você deve adorar. Agora, aqui nós estamos vendo que o Cordeiro está sendo adorado. Não apenas aqui, capítulo 7, outros capítulos, o Cordeiro é adorado. Então, o Cordeiro não é um anjo, o Cordeiro é Deus. Olha que coisa maravilhosa. Então, os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Então, as orações dos santos é simbolizada aqui como o incenso. Nós vamos ver também o propósito dessas orações na abertura dos 7 selos. Eu vou pular aqui, não vou explicar isso, porque na abertura dos 7 selos vai ser enfatizada essas orações dos santos como incenso ao Senhor. E entoavam um novo cântico. Olha aí da onde nós tiramos a expressão que dá nome ao nosso inário presbiteriano. O inário presbiteriano chama novo cântico. E é um novo cântico, não é um velho cântico, é um cântico novo. Então entoavam um novo cântico dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, falando ao Cordeiro, porque fostes morto e com teu sangue comprastes para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Então, olha só, ele é digno porque ele comprou. Então, o que há no livro? Os salvos, os decretos salvíficos de Deus, os eleitos. E ele é digno, então, de abrir esse livro porque ele comprou para Deus. E olha a repetição aqui
em 4, né? O 4 simboliza toda a terra, a criação. Então, tribo, língua, povo, nação. Número 4 aqui para simbolizar de toda a terra, de toda a tribo, de toda a língua, de povo e toda a nação, toda a terra. Muitos virão, porque Cristo comprou e por isso ele é digno. Fantástico isso aqui. E para o nosso Deus, os constituíste reino e sacerdotes e reinarão sobre a terra. Olha que interessante. Jesus é rei, Jesus já reina, ele já se ascendeu, está reinando. Nós vimos isso também no final das cartas, das 7 cartas, na carta de Laodiceia. Jesus reina, está no trono reinando, e ele constituiu a sua igreja, reino e sacerdotes. A mesma promessa que foi feita a Israel em Êxodo 19. Israel foi chamado a ser reino de sacerdotes, mas porque não continuou firme na aliança, descumpriu a aliança, então a igreja do Senhor do Novo Testamento é chamada a ser reino e sacerdotes. E nós reinaremos sobre toda a terra. Aqui, sem dúvida alguma, há a doutrina do sacerdócio universal de todos os crentes, que é a doutrina que diz que todos os crentes são sacerdotes, todos os crentes têm o mesmo papel, que não existe um clero na igreja, que a liderança da igreja, que são hoje os presbíteros e os diáconos, tem um papel, sim, de pastorear a igreja, mas todos têm a mesma missão, todo crente tem a mesma missão de ser testemunha. E aqui, então, vai contra qualquer ideia de um cristianismo acomodado, de um cristianismo consumista, de pessoas que apenas consomem, criticam, né? São críticos, vivem reclamando, e não querem fazer nada, não ajudam em nada, e certamente também não são salvos. Porque salvo mesmo é aquele que serve. Igreja é quem está servindo a Cristo. A igreja são os discípulos de Jesus, que o seguem e que vivem para servir o seu rei. Os outros são apenas espectadores, estão se enganando mesmo, né? Não estão servindo para nada e estão se enganando. Então, a igreja é reino de sacerdotes, e a igreja está reinando com Deus através do serviço, através da anunciação do evangelho, do testemunho do evangelho fiel. Maravilhoso isso. O texto continua. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono. Então, muitos anjos agora, dos seres viventes, dos anciãos, cujo número era de milhões de milhares, e de milhares de milhares. Uma adoração eterna. Proclamando em grande voz, digno é o Cordeiro, que foi morto de receber. Então, olha só, o Cordeiro é Deus, porque ele é digno de receber. E agora aqui há uma repetição 7 vezes as coisas que ele é digno de receber. Poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. O que indica o 7, perfeição. Então, o Cordeiro é digno de receber todo louvor, toda honra, toda glória, toda força, toda sabedoria, toda riqueza, toda força, né? Porque ele é perfeito. E toda perfeição deve ser tributada a ele. Fantástico. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, toda criatura, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estavam dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja louvor, honra, glória e domínio pelos séculos dos séculos. Como está falando sobre toda a terra, aqui a repetição é em 4. Então, louvor, honra, glória e domínio pelos séculos dos séculos. Observe, isso daqui é exatamente o que Jesus disse: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, vão a todo mundo e preguem o evangelho, façam discípulos de todas as nações. Toda autoridade. É isso que está sendo dito aqui. Por isso que o texto seguinte, nós temos o derramamento do Espírito Santo. O Espírito que faz a igreja testemunha viva do Senhor. E os 4 seres viventes respondiam amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram o Cordeiro. Bom, aqui a imagem que eu disse que eu ia trazer no final, os anciãos
né, o trono de Deus, o arco-íris, no formato aqui, ou melhor, esmeralda, né, com a cor esverdeada, os seres viventes aqui ao lado, né, semelhante ao homem, à águia, e a porta se abrindo, né, para João, a trombeta que ele escutou, e a porta se abrindo para João, relâmpagos, trovões e tudo mais. Uma imagem bem legal para ilustrar aqui esse trono de Deus. Amém. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Deus, por essa visão maravilhosa, lindíssima. Que sejamos desafiados a sermos testemunhas do Senhor, fiéis testemunhas, porque toda autoridade foi dada ao Senhor. Muito obrigado porque Cristo comprou de todas as tribos, povos, raças, línguas e nações, um povo para si, e nos constituiu reino e sacerdotes. Que a tua igreja possa reinar, que a tua igreja possa verdadeiramente cumprir a sua função como sacerdote, em nome de Jesus. Amém. Eu vou finalizar aqui a live e nós vamos responder as perguntas agora que surgiram ao longo da exposição.